Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje, fazendo a exposição de Amós, capítulo 6. Amós 6, de 1 a 14. Abra sua Bíblia comigo para examinarmos esta passagem. Amós 6, de 1 a 14. Está escrito assim: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha e lavrá-la com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramá até ao ribeiro da Arabá. Texto pesado, não? E esse texto vai tratar do seguinte tema: as loucuras de uma nação rendida ao pecado. As loucuras de uma nação rendida ao pecado. É um fato inquestionável que Israel, referindo-me às 10 tribos do norte, se corromperam teológica e moralmente. Isso nos 209 anos da sua existência, de 931 a 722. Nesse reino do norte governaram 19 reis, 8 famílias ou 8 dinastias diferentes. E há um estribilho que se repete em todos os reinados: andou nos caminhos de Jeroboão, andou nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei que estabeleceu um novo culto, uma nova divindade, novos templos, novos sacerdotes. Ou seja, levando a nação inteira a adorar bezerros de ouro, em vez de adorar ao Senhor. Porque o povo se corrompeu teologicamente, doutrinariamente, biblicamente. O povo se corrompeu consequentemente
de forma assodadamente na crise moral. Ou seja, a teologia é mãe da ética. A ética é filha da teologia. Quem tem uma teologia errada jamais poderá ter uma ética certa. Esse é um fato absoluto. Consequência dessa postura de Israel de amar a violência em vez de promover a justiça, Deus sentencia a nação ao juízo. E você vai ver isso. E eu peço que você leia comigo 3 textos. Vou pedir para botar na tela, por favor, Amós 5:27, para toda a igreja acompanhar a leitura comigo. Amós 5:27. Vamos todos juntos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Agora 6:7. 6:7. Vamos juntos? Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que foram levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Agora 6:14, todos juntos. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramá até o ribeiro da Arabá. Em outras palavras, quem livra o povo é Deus. Mas quem traz disciplina para o povo rebelde é Deus. Em outras palavras, Israel não caiu nas mãos do império assírio, porque esse império era poderoso demais e Israel era fraco demais. Foi Deus quem os entregou. O mesmo acontece com Jerusalém mais tarde. Você nota lá em Daniel capítulo 1, versículo 1, que Deus entregou os vasos do templo nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, o Deus a quem servimos é o Deus de toda a graça. Mas não podemos zombar desse Deus, achando que ficaremos impunes diante da rebeldia e da desobediência. Então vou passar aqui a examinar o texto com vocês. Primeiro ponto, uma liderança acomodada no pecado, versos de 1 a 3. Notem comigo em primeiro lugar que eles estavam confiantes de seus privilégios espirituais. Olha o versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Então ele está fazendo uma denúncia, embora Amós é aqui do reino do norte, ele está profetizando no período de Jeroboão II, que teve o segundo maior, o mais longo reinado no norte, 41 anos, período áureo de prosperidade. Eles estavam também vivendo de maneira tranquila, à vontade, despreocupados, autoconfiantes, assim como nesse tempo também lá em Judá. Então, preste atenção nisso. Eles estavam pensando assim: nós somos o povo da aliança, podemos fazer o que nós quisermos, nada vai nos acontecer, nada vai nos atingir, estamos blindados, somos filhos de Abraão, estamos com a nossa segurança inabalada. E essa falsa segurança deles levou-os a pensar que mal nenhum os alcançaria. Então estão vivendo à vontade, sem nenhuma preocupação. Segundo, eles estavam confiantes na sua inexpugnável geografia. Verso 1 diz assim: dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Por que estão falando isso? Tanto Samaria quanto Jerusalém foram construídas sobre monte. E naquele tempo, onde não tinha torpedos, onde não tinha bombas, onde não tinha esses instrumentos das guerras modernas, o exército tinha que caminhar. Uma cidade num alto era inexpugnável, aparentemente, a não ser que o exército inimigo começasse a cercar a cidade e fossem fazendo rampas. Então, o que aconteceu com Samaria? Samaria ficou 3 anos cercada pelo Império Assírio, construindo rampas. Ou seja, foi o que aconteceu em Massada. Vocês se lembram disso? Quando 1000 judeus no ano 70 se refugiaram em Massada, uma fortaleza
às margens do Mar Morto, e os romanos foram construindo rampas, até que o ataque acontece. Então, o que está acontecendo aqui? Samaria e Jerusalém estando sobre montes, muralhas, castelos, torres, eles estavam confiantes na sua geografia. A confiança deles não estava em Deus, a confiança deles estava na sua posição estratégica dentro da geografia. Se você ler comigo, eu vou lá, não precisa abrir, 2 Reis 17, 5 e 6, retrata essa questão da confiança deles. Eu vou ler aqui para vocês. 2 Reis 17, 5 e 6, está escrito assim: porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Por que sitiou 3 anos? Porque uma cidade amuralhada, no topo de uma montanha, não era fácil de conquistar. Eles estavam confiados nessa geografia. Mas, em terceiro lugar, eles estavam confiantes em sua posição social. Versículo 1 ainda diz assim: ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Ou seja, classe aristocrática, gente rica, gente poderosa, gente nobre, gente que vive em palácio, gente que dorme em cama de marfim, gente que contrata músicos para enlevá-los, gente que está vivendo numa situação privilegiada socialmente. Não, nada vai nos atingir, nada vai tirar o nosso conforto. Eles estão vivendo como que numa blindagem social. Tem dinheiro, tem luxo, tem riqueza, tem poder nas mãos. Estavam confiando nisso. Mas mais do que isso, eles estavam confiantes em seus pretensos predicados morais. Veja o verso 2 comigo: passai a Cauné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores do que estes reinos? A pergunta é retórica. A pergunta é retórica. Eles estavam se achando melhores. Aqueles povos caíram, aqueles povos sofreram reveses, porque eles são menores, eles são menos importantes, eles são menos fortes, eles são menos poderosos. Nós não. Quem vai nos atacar? Quem vai nos dominar? Quem vai nos conquistar? Nós temos pedigree, nós temos riqueza, nós temos um legado espiritual. Nada, ninguém vai nos abalar. Eles estavam governados por quê? Por uma presunção. Presunção. Quinto lugar, estavam confiantes de suas conquistas políticas, porque eles estão afirmando aqui, preste atenção nisso no versículo 2: passai a Cauné e vede, dali de Ramate, depois descer a Gate dos filisteus. Essas eram regiões que haviam sido conquistadas. Vamos entender isso aqui. Amós está governando no período mais áureo do Reino do Norte. Quem governa o Reino do Norte nesse tempo? Jeroboão II. Jeroboão II pertence à dinastia de Jeú. A dinastia de Jeú foi a dinastia que foi levantada por Deus para destruir a dinastia de Acabe, o homem que implantou à força da baioneta e da espada o culto a Baal em Israel. Então Deus levanta Jeú, que vai fazer uma limpa em Israel do baalismo, ele vai destruir o baalismo em Israel. Esse Jeroboão II é o terceiro da família de Jeú. Deus havia dito para Jeú que ele tinha 4 filhos governando. Nesse período de Jeroboão II, que governou 41 anos em Samaria, houve paz nas fronteiras. Por quê? Porque a Síria estava cuidando de outras coisas para lá. A Síria, com medo da Assíria, não invadiu Israel. Então Israel está em paz nas fronteiras. E é um período de grande prosperidade interna. Então a riqueza deles, a segurança militar deles, a não
ameaça dos inimigos deles, levam agora esse povo a dizer: não, nós conseguimos conquistar territórios novos, nós conseguimos avançar as nossas fronteiras, quase que para a mesma realidade da época de Davi e Salomão. Estão confiantes, tudo bem com a gente, não vai acontecer nada. Mas ainda, em sexto lugar, eles estavam confiantes em seu auto-engano. Leia comigo o verso 3, ponha na tela. Vamos juntos? Vós que imaginais estar longe de mal e fazeis chegar o trono da violência. Irmãos amados, prestemos atenção aqui numa lição espiritual. Você e eu nunca estaremos tão vulneráveis como quando pensamos que estamos seguros demais, inexpugnáveis demais. O mal não vai chegar na nossa casa. O mal não vai chegar na nossa vida. Auto-engano, embriagados pelo seu sucesso, não viam chegar o dia do juízo. O que aconteceu? Preste atenção nisso. Quando morreu esse camarada aqui, esse rei Jeroboão II, quem governou no lugar foi o quarto filho da dinastia de Jeú, foi Zacarias. Ele foi assassinado com pouco tempo que estava no poder. O homem que o matou, Salum, assumiu o trono e foi assassinado. Quem matou esse cara, o Menahem, esteve no poder. O seu filho, Pecaías, assumiu e foi assassinado. Foi Peca assumiu o governo e foi assassinado. Quem assumiu o poder, Oséias, foi levado cativo pela Síria. Ou seja, depois desse período áureo das 10 tribos do norte, Jeroboão II, dali para frente, foi só conspiração, traição, assassinato, derramamento de sangue. Ou seja, a nação entrou num processo ladeira abaixo, irremediável. Um caminhão de 30 toneladas sem freio ladeira abaixo. A presunção é um grande problema. Quando a pessoa acha que ela está blindada, quando ela acha que nada pode lhe atingir, ela está correndo um grande mal. Eles chegaram a pensar nisso, que o mal jamais os alcançaria. Olha o capítulo 9, versículo 10 de Amós comigo. Ponha na tela, por favor, 9 e 10. Toda a igreja comigo. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Presunção. E aqui no verso 3, está escrito: vós que imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Não vai chegar o dia mau, vão fazer e acontecer. Vão pecar à vontade. Estamos seguros. Esse era o problema da nação de Israel. Vamos ao segundo ponto. Uma sociedade corrompida pela degradação moral. Eu chamo a atenção para um ponto muito importante, historicamente falando. Israel só caiu nas mãos do Império Assírio porque já estava podre por dentro. Os historiadores dizem que o Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque estava podre por dentro. Nenhuma nação é forte se ela está corrompida internamente. Isso vale para o Brasil. Isso vale para qualquer nação do mundo. Não dá para você destruir os valores morais e espirituais de uma nação e pensar que essa nação está segura. Portanto, promover o mal
promover a destruição dos valores morais, promover a desconstrução da família, promover o incremento da falsa religiosidade, é minar as bases, é solapar os alicerces da nação. É isso que está acontecendo com Israel. Então vamos ver qual é a degradação dessa nação. Primeiramente, violência desumana. Versículo 3, a parte B. E fazeis chegar o trono da violência. Como assim? O que é que eles fizeram para chegar ao trono da violência? Onde você se respalda para impor a violência? Dentro do nosso sistema atual, sobretudo nos países democráticos, nós temos 3 poderes que deveriam ser independentes. Você tem o poder legislativo, você tem o poder executivo e você tem o poder judiciário. O papel do poder judiciário é manter as leis em vigor. E se alguém sai do parâmetro constitucional, cabe ao poder judiciário trazer de volta para essa segurança jurídica. Sempre que o poder judiciário de uma nação perde esse referencial, a nação está em risco. O que aconteceu com Israel? Vamos ver? Capítulo 2, versículo 6. Olha o que era a violência lá. Põe na tela 2,6. Toda a igreja comigo. Assim, diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por um par de sandálias. O que acontece para a destruição da nação? É quando o judiciário perdeu a sua referência de justiça e começa a ser um instrumento da injustiça. Porque notem comigo, se os juízes vendem o justo por dinheiro, quem está comprando? Se alguém vende, alguém compra. Quem está comprando? Os poderosos. Aqueles que vão oprimir o pobre. Aqueles que vão praticar injustiça. Ou seja, a justiça tem lado. A justiça fez uma opção. E não é pela justiça, e não é pela verdade. É para manter um sistema de opressão. E aí a violência começa a campear. Mas vamos a um segundo texto, por gentileza. Capítulo 4, verso 1 de Amós. Põe lá para nós lermos. Toda a igreja comigo. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos. Eu acho que se Amós vivesse hoje, ele seria denunciado no Ministério Público por usar uma expressão muito pesada para as mulheres. Mas notem vocês que nos bastidores, essas mulheres estão oprimindo os pobres, estão esmagando os necessitados e dizendo ao marido, dai cá e bebamos, ou seja, tome o máximo que você puder, arranque o máximo que você puder, tire o máximo que você puder do pobre, do necessitado, porque nós queremos viver uma vida nababesca, queremos beber, queremos curtir a vida, queremos desfrutar o melhor. Então o que você percebeu? A corrupção das cortes agora entra dentro das famílias, e as famílias estão corrompidas. Mas vamos olhar ainda, capítulo 8, 4 a 6. Vamos ler juntos esses versículos, 3 versículos. Ponha na tela. Vamos lá? Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo,
e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Agora você sabe quem é que estava comprando dos juízes? São esses poderosos, que mantêm o controle da economia na mão. Não para promover riqueza, não para promover o bem-estar público, não para promover o desenvolvimento, mas para arrancarem o máximo para si, para viverem nababescamente. Então a violência desumana. Segundo lugar, o luxo excessivo. 6,4. Preste atenção aí. Que dormis em camas de marfim. Ou seja, o problema não é a riqueza. Aqui o problema é a ostentação. Mas o problema não é nem a riqueza nem a ostentação. O problema é a riqueza mal adquirida e a ostentação com a corrupção. O cara pode até ostentar se o que ele está ganhando é honesto, fruto do trabalho e da bênção de Deus. Não devia ostentar. Mas se ele ostenta e ele não está tomando nada de ninguém, ele não está roubando nada de ninguém, o que ele está usando é fruto do seu trabalho, ok, direito dele. Mas o problema aqui é uma ostentação, fruto de quê? Da violência, da injustiça. Dormir em camas de marfim, às custas dos pobres, oprimidos. Não foi isso que levou à Revolução Francesa? Vivendo os reis em tanto luxo, tanta riqueza, tanta pompa. Chegou uma hora que o povo não aguentou mais. Terceiro, a preguiça extravagante. A parte B do versículo 4 diz assim: e vos espreguiçais sobre o vosso leito. Ou seja, para que trabalhar? Para que ralar? Numa canetada você resolve a sua vida. Numa compra de sentença, você resolve o seu problema da economia. Não só estavam dormindo em camas de marfim, mas se espreguiçando, gostosamente. Para que preocupação? Para que trabalho? Se alguém pode trabalhar e eu pegar o fruto do seu trabalho suado, para que trabalhar se eu posso pegar o dinheirinho suado dos aposentados? Se vocês percebem, meus irmãos, os anos mudaram. Eu estou falando aqui de 700 anos antes de Cristo, eu estou falando aqui de 2.700 anos antes de nós. Mas o que está acontecendo no Brasil e no mundo, no que tange a corrupção, é a mesma realidade. Agora, preste atenção nisso. Se o que acontece da roubalheira, e agora o que está em pauta é a roubalheira dos coitadinhos dos aposentados, isso não provoca em nós uma reação, é porque nós já perdemos a capacidade de sentir. Estamos anestesiados. Quarto lugar, glutonaria imprevidente. Versículo 4 ainda diz assim: e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. A dieta deles era riquíssima em proteína. Os coitadinhos lá estão disputando para comprar o refúgio do trigo, por um preço maior, por um peso menor. E essa elite comendo nos banquetes mais requintados, os restaurantes mais caros, pagando numa garrafa de vinho o que daria para alimentar uma família durante um ano. Na linguagem do apóstolo Paulo em Filipenses 3,19, o Deus deles é o ventre. Eles não comem para viver, eles vivem para comer.
Mas em quinto lugar, a diversão frívola. Olha o verso 5 comigo. Leia o verso 5 comigo na tela. Vamos juntos. Que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Vamos pegar a segunda parte do versículo. Davi fazia instrumentos musicais para quê? Para o culto a Deus, para a adoração a Deus. Esses estão fazendo instrumentos musicais para quê? Para eles. Eles estão cantando à toa. Então preste atenção nisso, irmãos. É deleite carnal. Por favor, preste atenção nisso. A música degradante de uma nação é um sinal de que ela está à beira de um abismo. Preste atenção nisso. Alguém já disse que foi Lord Catan: dê-me os compositores das músicas e baladas de uma nação, e não me importarei com quem faz as leis. A música vai formatando a cabeça das pessoas. Formatando a cabeça das pessoas. E quando essa música, ela é composta para o deleite carnal, quando ela dissemina valores distorcidos, quando ela impulsiona o que é errado, quando ela inspira aquilo que é contrário à ética, quando ela vai minando os valores de uma nação, essa música é perversa e essa música vai ter consequências gravíssimas no destino da nação. É isso que aconteceu aqui. Sexto lugar, a embriaguez profana. Versículo 6, põe na tela para todos lermos. Vamos juntos? Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Eles estão bebendo em taças, e aí a palavra é engraçada aqui, viu? A palavra aqui, taças, na língua original, traz a ideia de tigelas. Não é aquela bebida de você se deliciar numa bebida, mas com moderação. Estão bebendo em tigelas. Eles estão bebendo em excesso. Se você perceber, bebida e dinheiro roubado ocupava o topo da lista da sua degradação moral. A partir das mulheres, dizendo para o marido assim: dai cá e bebamos, pega o máximo para a gente beber, nós queremos beber. Preste atenção aqui, quando as mulheres, irmãs, que são as guardiãs dos valores morais de uma família, se corrompem, é porque a vaca já foi para o brejo. A vaca já foi para o brejo. Sétimo lugar, a indiferença criminosa. A parte B do versículo diz assim: estão bebendo em tigelas, mas não se afligem com a ruína de José. Não tem nada que ofende mais o coração de Deus do que alguém estar sangrando, gemendo, sofrendo, sendo oprimido, e eu estou usufruindo o pouquinho que ele tinha, e bebendo, e vivendo nababescamente, e achando que está tudo muito bem. Eu vi um discurso essa semana de uma pessoa dizendo o seguinte: como é que um indivíduo consegue roubar dos velhinhos, dos aposentados, e ir para um restaurante, comer nababescamente com aquele dinheiro, ir para casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Eles faziam isso, e diz a Bíblia que eles não se afligiam com a ruína de José, a ruína do povo.
Consequência, o juízo inevitável, versículo 7. Portanto, vamos ler de novo, toda a igreja comigo? Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas das escravizadoras. Ou seja, tem causa e tem consequência. O que o homem semear, também ele ceifará. De Deus não se zomba. E eu fico imaginando, seriamente, se o livro de Amós não deveria ser o texto oficial de leitura dos nossos políticos, das nossas cortes, dos nossos legisladores, dos nossos executivos, dos nossos empresários, da elite brasileira. Terceiro ponto da nossa mensagem: um povo sob o julgamento de Deus. Primeiramente, tem um juramento de Deus no versículo 8. Vamos ler a parte A do versículo 8. Põe na tela, por favor. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Preste atenção nisso, que Deus, não tendo ninguém acima dele para jurar, ele jura por si mesmo. E quando Deus jura por si mesmo, é uma sentença irremediável. Deus está mostrando que o decreto dele, incontornável, é que a nação seria levada para o cativeiro. O remédio vai ser muito amargo. Por quê? Porque Deus, ao longo de todo o tempo, vem alertando o povo. Vocês se lembram de Elias, vocês se lembram de Eliseu, vocês se lembram agora de Amós, vocês se lembram de Oséias, vocês se lembram de Miqueias. Está todo mundo dizendo: cuidado. Todo mundo tapando os ouvidos aos avisos de Deus. Chegou a hora que Deus diz: basta, chega, acabou. Se você perceber no versículo 8, a parte B, a repulsa de Deus. Abomino, odeio. E o que Deus abomina? O que Deus odeia? Preste atenção aí. Deus abomina o quê? A soberba. O que Deus odeia? Os castelos. Por que isso? A soberba é no sentido de que eu vou fazer e eu vou acontecer e nada vai me acontecer. Os castelos, porque esses castelos foram construídos com sangue. Essas casas chiques, essas camas de marfim, essas coisas todas que estão usufruindo, é fruto não do trabalho, mas da exploração, da violência, da injustiça. E Deus está dizendo: eu odeio isso, eu abomino isso. Terceiro, vem o abandono de Deus. No versículo 8, ainda diz assim: e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Vamos entender uma coisa soleníssima aqui. Alguém pensa que o maior perigo de uma nação, ou de uma igreja, ou de uma família, ou de uma pessoa, é a presença do diabo? E não é. O maior perigo para uma nação, para uma igreja, para uma família, para uma pessoa, é a ausência de Deus. Quando Deus diz: eu abandono, acabou. E Deus diz: eu vou abandonar. Vou entregar a esse povo a sua própria sorte. E aí está a ruína. Irremediável. Mas o que significa Deus abandonar? Versículo 9 e 10 é a mortandade que assolaria a cidade. Vamos ler versículos 9 e 10, por favor, ponha na tela. Vamos juntos? Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, o qual usar de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há.
então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o massacre da Síria a Samaria vai ser tal que não vai ter tempo dos mortos serem sepultados. É um juízo avassalador. E aí vem o versículo 11 com a destruição ordenada por Deus. Vamos ler o verso 11 juntos, por gentileza? Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a casa pequena feita em pedaços. Foi o cativeiro. Foi o cerco. E Samaria levou o povo lá para o império deles. E por lá ficaram. O que é que o rei fez? O rei Sargão II, na época, trouxe outros povos que haviam conquistado para essa região de Samaria, para essa região de Israel. E os restantes poucos que ficaram tiveram que agora se relacionar em casamentos de raças diferentes, de línguas diferentes, de religiões diferentes, e formou um povo híbrido que nós chamamos de povo samaritano, que por mais de 700 anos tornaram-se inimigos do povo de Israel, só superando essa crise com o evangelho de Jesus Cristo, que onde entra, quebra muros, constrói pontes e salva vidas. Último ponto desse texto: uma nação sem discernimento acerca de sua perigosa condição. Primeiramente, o profeta vai levantar uma impossibilidade absoluta no verso 12, quando ele pergunta: poderão correr cavalos na rocha? Ele está usando uma figura rural, porque ele era um cara rural, ele era um boiadeiro, e ele era um colhedor de sicômoros, um agricultor. Então ele não vai usar uma figura da cidade se ele é um cara da região rural. E você sabe bem que cavalo não corre em rocha. Cabrito anda em rocha, mas cavalo não. Correr muito menos. Por que ele usa o cavalo? Porque o cavalo era a maior máquina de guerra da época. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Já dizia Davi no Salmo. Então ele está dizendo o seguinte: assim como um cavalo não consegue correr na rocha, assim também Israel não terá livramento naquele dia. É impossível o pecado de Israel ficar sem julgamento, como é impossível um cavalo correr sobre a rocha. Mas aí vem uma inversão criminosa. Não é só o cavalo, não. Ele usa outra expressão também: e lavrá-la com boi. Você não lavra a rocha. Você não pega um arado e fala: vou arar minha rocha hoje, vou arar meu pedregal. Não tem jeito, não dá certo, não funciona. Mas aí vem uma inversão criminosa. Versículo 12, parte B. No entanto, haveis tornado o juiz em veneno e o fruto da justiça em alosna. Sabe o que ele está dizendo? Esse povo, essa liderança, essa elite, essa governança, tornou a vida do povo um inferno. O que é alosna, gente? É coisa amarga, intragável, difícil. Eles fizeram exatamente isso aqui no texto. Preste atenção nisso. No entanto, haveis tornado o juízo. O juízo é o que? É justiça. A justiça. Mas a justiça foi tão corrompida, os tribunais foram tão corrompidos, os poderosos estavam tão no controle da situação, os pequenos, os pobres, os indefesos, os inocentes estavam tão oprimidos,
que a justiça para eles foi uma coisa amarga, intolerável, um veneno para eles. É muito triste quando você perde a confiança ou perde a esperança na justiça. Muito triste. O povo só pode gemer e beber um purgante amargo de alosna. Terceiro lugar, uma soberba inconsequente. Vamos ler o verso 13, por favor. Põe na tela. Toda a igreja comigo. Vós vos alegrais com Lodebar e dizeis: não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? A palavra Lodebar são lugares secos. Lá na terra de Mefibosete, onde ele estava, lembra disso? Essa palavra Lodebar significa coisa de nada. A palavra Carnaim significa poder imaginário. E eles estavam achando que eles tinham conquistado esses lugares por suas próprias forças, pelo seu próprio poder, pela sua própria capacidade. E eles estão dizendo isso porque quem está governando agora, como disse vocês, é Jeroboão II. O cara que passou 41 anos no poder, que não enfrentou nenhuma resistência externa. Período em que o país se enriqueceu demais. Mas a riqueza que o país teve não foi uma riqueza distribuída com justiça. Foi uma riqueza acumulada nas mãos dos poderosos, que exploravam os fracos, debaixo da proteção das cortes. E Deus está dizendo com isso que essa soberba deles é inconsequente e não ficará impune. Por isso, vem a conclusão e o fechamento deste capítulo. Um desterro inevitável. Versículo 14. Põe na tela para todos lermos. Vamos juntos? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramá até o ribeiro de Arabá. Então preste atenção nisso. Eu estou falando no período de Jeroboão II. A Síria ainda não é um poderoso império. A Síria está lá. Esse período ainda não está acontecendo. Mas a Síria vai se tornar forte. Vai se tornar um império dominador, expansionista, guerreiro, atroz, violento, sangrento. E o texto vai nos informar que Deus levantará sobre eles, acima deles. E esse reino, essa nação poderosa que Deus vai levantar, o Império Assírio, vai dominá-los e vai oprimi-los. Desde Ramá, que fica no norte, até ao ribeiro do Arabá, que fica no sul, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste, toda a nação vai ser oprimida. E eles vão colher exatamente o que fizeram com seus próprios irmãos. Eles oprimiram os seus próprios irmãos. Eles não oprimiram os estrangeiros, não. Oprimiram o seu próprio povo. Eles oprimiram o restante de José. Eles oprimiram os seus irmãos de sangue. E agora Deus vai entregar essa nação a um império poderoso chamado Império Assírio. Isso ocorreu no ano 722 a.C. Conclusão. Privilégios implicam em responsabilidades. Segundo, altruísmo é melhor do que exploração. Terceiro, soberba desemboca em ruína. Quarto, desobediência deságua em justa retribuição. A lição não é apenas para uma nação
que viveu há 2.700 anos. A lição é para você, é para mim, é para nós, é para hoje. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir. Que Deus nos dê coração para entender. Que Deus nos dê disposição de obedecer. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós acabamos de ouvir a exposição da Tua palavra, solene, grave, pesada, urgente. Nós não queremos apenas olhar por cima dos muros e apontar o dedo para este ou para aquele. Nós te pedimos que Tu nos dês humildade, para que a trombeta tocando em Sião, esta voz nos alcance, nos advirta, nos exorte, nos corrija e produza em nós verdadeiro arrependimento para a vida. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos da soberba, livra-nos da injustiça, livra-nos da violência, livra-nos de uma vida hedonista, livra-nos do pecado e dá-nos, Deus, temor ao Teu nome, para vivermos de modo digno do Evangelho, de forma justa, sensata e piedosa nesta geração. Guarda o nosso coração, livra a nossa família, livra a nossa igreja, livra a nossa nação, meu Deus. Tem misericórdia do Brasil. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.